Pode assentar, meus irmãos. Podemos dar a esse texto o título, o tema do que demos a semana passada, né? A necessidade do povo de Deus. Poderia ser a parte 2. Mas Deus nos exorta por meio do seu servo Tiago. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Como podemos nos chegar a Deus para que ele se chegue a nós? De que maneira Deus pede à luz da sua palavra que a gente chegue-se a ele para que ele venha chegar-se a nós? Estamos aqui no texto em um ambiente de culto, em um ambiente de adoração, um ambiente de louvor, de glória, de honra, onde o povo reúne-se exatamente para sacrificar os cordeiros em prol do perdão dos seus próprios pecados. Há uma luta nas igrejas hoje em dia, chamada igrejas contemporâneas, igrejas tradicionais, e podemos inserir aqui a nossa, igreja reformada, a forma de culto, estou falando. Existe aquela forma de culto que nós chamamos mais tradicional, existe aquela forma de culto contemporânea em que o povo é mais espontâneo, e existe a forma de culto que nós chamamos de reformada. O que importa é que ela seja segundo as Escrituras. E Deus vai dizer aqui, à luz do texto, que não importa somente a forma de adoração que ele prescreveu em sua palavra, mas importa também quem é o adorador. Como nós nos portamos diante de Deus. Então, no texto em que nós estamos, Isaías nos apresenta o caminho de nos livrarmos dessas guerras. O profeta está preocupado com aquilo o que o salmista disse. O salmista disse no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É preciso adorar o Senhor com o coração quebrantado, contrito. A adoração a Deus ela é aceitável a Ele quando existe um espírito de quebrantamento. Isaías, do verso 1, que nós lemos, do capítulo 1, do verso 10 ao 20, fala de duas coisas ao mesmo tempo, de adoração e de quebrantamento. Podemos usar a palavra também arrependimento. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: quero que vocês se arrependam da adoração de vocês. Ela só será aceita se ela for transbordante de quebrantamento e de arrependimento na vida de cada um de vocês. E o que é arrependimento? Acho que nós já estamos cansados de saber, mas é necessário repeti-lo. Arrependimento não é autopunição. O arrependimento é uma graça concedida pelo Espírito Santo, onde nós conseguimos enxergar o nosso próprio pecado. E apesar disso, enxergarmos os nossos próprios pecados, Deus ainda nos dá a graça de reconhecermos os nossos pecados e termos uma vida de mudança para que ele verdadeiramente, na vida do seu povo, seja glorificado. Então aí ele dá vida, fornece vida. Então toda a nossa vida cristã é uma vida de quebrantamento, de contrição, de arrependimento. Capítulo 1, Deus coloca diante de nós um espelho para podermos ver a nossa própria realidade, nossos próprios erros. Do verso 2 ao verso 9, como vimos, mostra que nós estamos em rebeldia contra Deus, mas Deus salva os rebeldes. Deus perdoa os rebeldes, foi isso que nós vimos. O que vamos ver no verso 10 ao 20 é que podemos estar adorando ao Senhor, adorando a Deus de maneira errada. E se Deus decidir falar que nós estamos adorando de maneira errada, equivocada, então Isaías, expondo o texto, ele fala sobre a hipocrisia da adoração do seu povo. Ele usa 4 níveis. Ele confronta o povo, ele acusa, mas ele também convida o povo. E há uma decisão do povo, pela graça de Deus, nos nossos corações, de adorarmos a Ele como realmente Ele quer e Ele prescreve em sua santa palavra. Então, primeiro eu quero ver com vocês a confrontação de Deus para conosco. Disse o profeta, logo no verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós,
Povo de Gomorra. Nós vimos no verso 9 que, se não fossem os escolhidos, se não fossem aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, pela sua graça e decisão livre que ele tem, nós já teríamos sido destruídos por causa das nossas transgressões. Acho que o povo chegou dizendo a Isaías o seguinte, quando leu esse texto: você está dizendo que nós somos rebeldes, que nós estamos doentes e que nós abandonamos o Senhor? É isso, Isaías, que você está dizendo? Eu quero lhes dizer, Isaías, que somos o povo de Deus. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer, qualquer problema que aconteça no meio do seu povo, eu quero dizer que isso é compensado pela adoração que nós fazemos. E nós podemos estar caindo nesse erro. Termos a nossa vida lá fora da forma como bem queremos, com o pensamento de dizer o seguinte: domingo eu vou para o culto, de manhã e à noite, e isso vai ser compensado diante de Deus. Será que nós estamos com esse pensamento? Mas o povo deve perguntar ainda a Isaías: nós adoramos na cidade santa, nós adoramos em Jerusalém. Como é que você está nos assemelhando a Sodoma e a Gomorra? Com essa indagação ao profeta, à luz do texto, o povo queria mostrar a Isaías que ele não estava compreendendo a situação do seu tempo. Olha, nós estamos envolvidos com as nações vizinhas, estamos acostumados com eles, estamos tendo algumas culturas que eles têm em nossa vida, mas nós adoramos o Senhor. O profeta diz claramente a eles: eu não estou assemelhando vocês a Sodoma e Gomorra, eu estou dizendo que vocês é Sodoma e Gomorra. Porque o texto diz, e é bem claro: vós, príncipes de Sodoma, prestai atenção à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Isaías não está assemelhando, está acusando realmente. São pecadores que desprezam o Senhor para realizar os seus próprios desejos, em vez de fazer a vontade do Senhor prescrita na sua palavra. Sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de quebrantamento em sua vida. Quando eu digo quebrantamento, arrependimento, eu quero lhes dizer, meus irmãos, que todos nós falhamos e erramos. Mas se nós somos habitados e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos acusar e dizer que nós estamos andando de forma errada. E andando de forma errada, eu quero dizer a vocês que Deus é um Deus de amor, que ama o seu povo, que é gracioso, que é bondoso e que nós podemos recorrer a ele, pedir perdão e ele nos perdoa. Esse é o nosso Deus. Então ele chama a atenção dizendo para eles: príncipes, cabeças, líderes do povo. Eles tinham responsabilidade diante de Deus pela condição moral dos seus seguidores. Como Miqueias, onde nós expomos, capítulo 3, verso 9, diz: ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, tudo que é reto, tudo que é correto, vocês estão pervertendo a minha palavra. Então a própria liderança do povo estava envolvida com os pecados que levaram o povo a uma vida de desejos próprios, em vez de olhar para o desejo de Deus para o seu povo, que está exatamente, repito, em sua palavra. E diante disso não havia quebrantamento, não havia arrependimento, não havia mudança de vida. Um aviso da parte de Deus que nós somos pecadores é uma graça de Deus. Quando Deus está nos acusando de algo que nós estamos fazendo de maneira errada, equivocada, isso é a graça de Deus em nossa vida, porque quando nós estamos sendo acusados pelo próprio Deus e temos a consciência disso, Deus também vem com sua graça para mostrar o caminho certo, o caminho correto e o arrependimento para vivermos para a glória do seu nome. É endireitar a situação. Então, ele confronta o povo e acusa o povo. Com grandiosa sinceridade, Deus está mostrando como ele quer ser adorado. Não importa a forma que eu desejo que Deus seja adorado, importa o que ele prescreveu em sua palavra. Deus é aqui veemente, quando ele diz de forma
como estamos adorando a Ele. Deus, como aquele que é adorado, Ele tem todo o direito de dizer como Ele deve ser adorado. A maneira como deve ser adorado. A maneira como o Senhor faz a sua avaliação sobre a adoração em que nós estamos realizando para Ele, vai muito além de formas exteriores. Ele quer a sinceridade do nosso coração, a verdade, o ardor, o desejo de querer agradá-lo. Por isso que ele diz no verso 11, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Essa é a parte dura do texto. Deus dizer, estou farto. Se Deus sentasse comigo e com vocês e dissesse, eu estou farto que vocês estão apresentando diante de mim. Não estou mais alegre com a forma e com o tipo que vocês estão me adorando. Em outras palavras, estou enjoado de tudo isso, Deus está dizendo. Percebam que o sacrifício de adoração não era mais para Deus, porque ele diz assim, vossos sacrifícios é de vocês. É vocês que estão me adorando dessa forma. Esses sacrifícios são de vocês mesmos. Eu não tenho nenhuma parte nessa adoração. E quando Deus é a parte mais importante da adoração, tudo muda. Porém, nesse contexto, era o próprio povo. Eu estou farto. Vocês estão cheios de pecados. O povo deveria chegar para o profeta e acusar Deus, dizendo o seguinte a ele, espere um pouco, Isaías. Veja que nós sacrificamos animais, holocaustos de carneiro, gordura de animais cevados. Mas foi o Senhor mesmo que prescreveu isso em Levítico, capítulo 16, e nós estamos fazendo tudo o que ele está mandando. Então, como é que agora ele não está se agradando desse sacrifício que ele mesmo prescreveu? Espere um pouco, você está equivocado, Isaías. Nós estamos fazendo o que está descrito em Levítico 16. Mas Deus responde, eu não me identifico com o sacrifício de vocês, por mais que seja bíblico. Eu não estou sendo adorado, diz o Senhor. Outra coisa, e devemos prestar atenção à luz do texto, é o material que está sendo apresentado ao Senhor. Vocês prestaram atenção? Sacrifícios, holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, gordo, sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Isso significa que eles estavam fazendo tudo que estava prescrito na lei, principalmente, repito, no livro de Levítico. Os novilhos gordos eram o que eles estavam dando de melhor ao Senhor. E o Senhor reconhece isso. Vocês estão dando o melhor de vocês. A adoração de vocês, ela é impressionante, mas ela é impressionante exteriormente. Ela é generosa, mas somente exteriormente. Mas Deus diz, eu estou farto. Estou cansado. Deus se interessa por estes sacrifícios, se interessa porque foi ele que prescreveu no tempo de Isaías. Mas à frente ele diz no verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? À luz do texto, meus irmãos, o que é adoração? Adoração é aproximar-se do Senhor. É por isso que nós começamos o culto com um chamado de Deus para que o seu povo se aproxime dele. Porque o texto está dizendo, quando vindes perante mim, ou comparecer diante de mim, esse ato de comparecer perante Deus é a adoração. E essa adoração ela pode ser muitas vezes ofensiva ao Senhor. Jesus ficou certa vez indignado quando entrou no templo, e Marcos capítulo 11, verso 15 a 16, afirma o seguinte,
E foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. É certo que aquilo foi autorizado, mas só que esses vendedores de animais que ali vendiam para o sacrifício no templo estavam explorando os irmãos. Vendiam muito mais caro, e aqueles que eram pobres não podiam sacrificar os animais exatamente pela carestia, pela exploração. E Jesus fica indignado quanto a isso. Quando desaparece a aproximação de Deus, não importa o quanto possam se apropriar das nossas práticas, Deus não olha somente para aquilo que é exterior, belo, bonito, mas Ele olha para o seu coração e o meu. Deus está dizendo que para Ele tal adoração ficou danificada e pisaram os meus átrios. E a acusação continua no verso 13, verso 14 de Isaías, dizendo o seguinte: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, é a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus não está dizendo, preste atenção no texto, não posso suportar a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. Ele está dizendo, eu não posso suportar a iniquidade juntamente com o ajuntamento solene, com o culto. O Senhor está dizendo, olha, você está pensando que você pode viver lá fora de todo jeito, de toda forma, e chegar aqui e me adorar? É exatamente isso que Deus está dizendo. O que vivemos aqui em adoração, o que eu disse domingo passado, louvando e engrandecendo seu nome, orando juntamente com o povo de Deus, ouvindo sua palavra, tendo aquela comunhão, aquela fraternidade derramada pelo Espírito Santo do Senhor, deve reverberar lá fora. Deve ser vivida lá fora. E esse povo estava com pecados não confessados. Isso deixava Deus indignado. Vocês pecam e não confessam. Isto nos leva a uma urgência. E onde está a minha urgência? Está em me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados, ter um quebrantamento no meu coração, suplicar a Deus, Deus, eu estou tendo um coração duro, eu não consigo abandonar o meu pecado, agora quebranta meu pecado. Quebranta a minha vida, melhor dizendo, para que eu me arrependa dos atos que tenho praticado e volte para o Senhor, o Cordeiro Eterno, que é Jesus Cristo. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, aborrece o Senhor. Fazemos com que Ele se canse de estarmos vindo todos os domingos. É como se Ele estivesse dizendo, eu não aguento mais vocês. Vocês vivem do jeito que vocês quiserem e chega aqui domingo e canta belamente. Chora. Qual tipo de adoração que Deus rejeita no texto? Será que é preciso ir à igreja hoje? Não é nada disso. Finalmente Deus responde, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, ou não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui está o ponto. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Pergunta que nós devemos fazer à luz do texto, com as mãos cheias de sangue, leva os estudiosos a refletir, e eu e vocês devemos pensar quanto a isso. Será que esses irmãos eram assassinos? Por estarem com suas mãos cheias de sangue? Ou Deus está dizendo, olha, vocês matam tantos cordeiros todos os dias, imolam eles. As mãos estão cheias de sangue, mas eu não adoro vocês. Será que é isso? Eu quero lhes dizer que existe um caminho, e quem nos lembra é o apóstolo João, quando ele diz o seguinte em sua primeira carta, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isto pode ter relação com Isaías,
Sabe por quê? Por causa das palavras descritas no verso 16 e 17, que diz o seguinte: tirai as maldades dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Atendei à justiça. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa da viúva. Deus está dizendo: cuide dos seus irmãos. Façam com que tudo seja reto, justo. Porque senão a adoração de vocês não chega diante de mim. Cuide uns dos outros. A nossa adoração ela será plena quando nós amamos de todo o coração, ardentemente, os nossos irmãos. Então Deus está rejeitando a mais pura de toda adoração, a oração, à luz do texto. Deus não está ouvindo as orações das pessoas que confessam seus pecados, exatamente porque eles não têm cuidado do próximo. Os líderes não tinham cuidado do próximo e o povo estava nesse mesmo caminho, sem refletir a majestade de Jesus. E Deus diz: escondo de vós os meus olhos. Ao contrário do que o salmista diz: faça resplandecer sobre vós a luz do vosso rosto. O Senhor esconde, não quer ver. Enquanto nós estamos adorando, amando o próximo, tendo um quebrantamento no nosso coração, Deus resplandece o seu rosto diante de nós. E aí Deus pode trazer transformação no nosso meio, em nosso bairro, no centro e na cidade. E Deus é poderoso para isso. Por isso que vem um convite. O convite do Senhor está principalmente no verso 18. Vinde, venham. Mas Isaías descreve no verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Observe os imperativos aqui. Vocês observaram? Lavai-vos, purificai-vos, tirai, cessai, aprendei, atendei, repreendei, defendei, pleiteei. Todas estas palavras é uma ordem de Deus. É uma exortação de sua parte para um quebrantamento e um arrependimento. Aqui está o convite. Limpe a mão, diz o Senhor, porque a nossa adoração ativa, já disse alguém, a nossa adoração ativa esconde o nosso arrependimento passivo. A adoração não substitui, gente, a obediência. Não substitui. Mas ela embeleza a adoração. Quando nós estamos obedecendo o Senhor aqui dentro e lá fora, cria-se uma beleza no culto. Santidade do Senhor. Então Deus está chamando todos nós a um quebrantamento. É como se Ele estivesse dizendo o seguinte: olha, se vocês quiserem que sua adoração seja aceita diante de mim, faça o bem a todos. Ajude as pessoas. Sejam justos com elas. Mesmo se elas não agradecerem, ajude-as. Cuide dos mais necessitados e trate com compaixão, e assim a adoração de vocês será embelezada. A graça de Deus se manifesta gloriosamente naquilo que Ele diz: vinde, pois, arrazoemos. Quando Ele diz vinde, pois, arrazoemos, Ele está dizendo: olha, senta aqui e vamos conversar. Você queria isso na sua vida? Eu acho que nós tremíamos de medo se Deus pegasse na minha mão e na sua mão e dissesse: senta aqui, que eu quero conversar com vocês. Vamos ver como é que vocês estão adorando. Misericórdia, mas é isso que Ele está fazendo à luz do texto. E precisamos ter essa cena em nossa mente. Diante disso, desse confronto, da acusação, do convite, nós precisamos tomar uma decisão. Está aí no verso 19 e 20, pela graça do Senhor. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aquilo que impede uma pessoa de nascer de novo é sua rebeldia. Aquilo que impede uma adoração genuína, verdadeira, é a desobediência. É uma vida de pecado, sem nenhum quebrantamento, eu repito. Agora, diante desse texto,
Qual aplicação o texto tem para nós? Primeiro, aprendamos que o tipo de adoração que agrada ao Senhor é aquela que vivemos todo o tempo para a glória de Deus. Não adianta você fazer as coisas erradas lá fora, eu repito, querer enganar a Deus na adoração final de semana. Não pense que ele vai aceitar isso. Você precisa de quebrantamento e de arrependimento, porque ele é amoroso. Segundo, que nós aprendemos no verso 11, Deus diz assim: não me agrado do sangue de novilhos. Eu não me agrado da forma que vocês estão fazendo. Deus não tem prazer. Mas tem um sacrifício, ele diz em toda a sua palavra. Um sangue que Deus se agrada. É o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Enquanto a gente lê aqui no verso 11, não me agrado do sangue de novilhos, esse mesmo profeta diz no capítulo 53, verso 10, ao Senhor agradou moê-lo. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito para nós. Não pense que essas palavras que eu estou dizendo a vocês, ela é dura. Não, não é dura. É a graça do Senhor na nossa vida em dizer que há um sacrifício perfeito, santo, em que nós nos reunimos durante a semana e no final de semana por causa deste Cordeiro, chamado Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. E ele, Deus Pai, agradou moê-lo, sacrificá-lo em favor do seu povo. Terceiro, toda a minha evangelização que faço lá fora, ela deve ter a intenção de trazer as pessoas lá fora, a esse momento que nós estamos aqui, a adorar. Deus foi bondoso, sempre foi e sempre será, chamando o povo a adorá-lo da maneira que ele prescreveu em sua palavra, e nós só podemos adorá-lo por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus ajude o seu povo. Todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Deus, é o teu povo aqui presente. Diante do Senhor. Nos ensina a adorar o teu nome. Nos dá a graça de nos arrependermos dos nossos erros e pecados. Às vezes não estamos enxergando aquilo que está atrapalhando a nossa vida e comunhão com o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Faze-nos enxergar para adorarmos o Senhor em todo momento de nossa vida. Seja com o teu povo, nos perdoa, aceita a nossa adoração, conserta-nos para a glória do teu nome. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Santo Pai, e as consolações vindas do Santo Espírito estejam sobre vós hoje.